do profeta Daniel. A primeira coisa a aconselhar os jovens é ter uma Bíblia. Certo? É muito bom. Jovem carregar a sua Bíblia. Os pais podem também estar auxiliando seus filhos nesse particular. Isto não é vergonha, isto é honra. É a palavra de Deus e temos que tê-la. Além de alguns dizer que tem no coração, temos que carregar ela como a nossa espada. Amém? Então, eu sei que nós temos aí os celulares, alguém pode dizer, mas eu tenho um celular. Mas, como já dizia os nossos pastores antigos, que todo cristão, ele precisa ter a sua espada na mão. E a verdadeira espada é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, nós vamos ler assim. O verso 8 diz assim: porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Então esse texto aqui é muito conhecido. Eu vou marcar aqui 15 minutos para me dar uma palavra a vocês. Aquele relógio ali não está certo, viu? Aquele relógio lá da parede ele não está certo. Agora são 6 e 26 e 24. Então, jovens, a gente sabe que a fase da juventude, desde que entra na pré-adolescência, depois adolescência, né, traz consigo também muitos desafios, principalmente ao jovem cristão, ao jovem crente, porque está mais exposto pelo fato de estar na escola, de estar entre amigos, e muitos desses amigos não são cristãos, não são crentes e têm um pensamento, uma ideia e até ideologias, né, diferente daquilo que o jovem cristão ele tem. Nós trouxemos aqui a palavra de Daniel apenas para trazer como base aquilo que nós queremos falar a vocês, pois nós podemos dizer que o futuro da igreja são vocês. Isso vai depender da forma como vocês se comportarem hoje. A Alemanha, Inglaterra e outros países da Europa foram países de grande influência em avivamentos para o mundo todo. De lá procederam o próprio Martinho Lutero, John Wesley, Spurgeon e outros, que desde jovem eles decidiram dedicar a sua vida ao Senhor. Você não vai me responder, mas eu vou lhe perguntar: você tem dedicado a sua vida ao Senhor Jesus? A uma vida cristã verdadeira, autêntica? Então, é apenas para reflexão. Esse texto diz que Daniel, ele foi levado cativo, isso fala desde o primeiro versículo, desde que Israel havia desobedecido a Deus, e Deus havia dito através de Jeremias, lá no capítulo 25 é dito isso, não somente através de Jeremias, mas através dos profetas, e o próprio Deus havia falado ao povo que se eles não tomassem uma decisão de servi-lo, eles estariam com isto sofrendo as consequências da sua desobediência. E então a Bíblia diz que Jeremias profetizou que a nação de Judá, eles seriam levados para o cativeiro, como foram, lá por volta do ano 605 a.C., porque lá em 722 a.C., o reino do norte, que eram as 10 tribos, porque elas estavam divididas, né? E quando o povo anda na desobediência, a divisão é uma realidade. Então a divisão vem por quem está em desobediência. E aí, eles foram levados cativos pelos assírios em 722, e depois a nação de Judá, as 2 tribos, né? E eles ficaram cerca de 70 anos no cativeiro. Lá por volta do ano 536,
antes de Cristo, eles começaram a retornar com Zorobabel, depois veio Esdras com outra leva e por último Neemias. E antes do retorno do cativeiro, como falamos, eles foram levados para o exílio. E aqui Nabucodonosor, que até então era o rei de Babilônia, né? O império que estava dominando o mundo de então pede que se leve alguns jovens para que pudessem servir, jovens que pudessem ter uma boa aparência, que fossem inteligentes, né? Eu posso dizer que o jovem crente ele é inteligente. Amém. Posso dizer que o jovem crente tem uma boa aparência. Por quê, pastor? Porque tem Jesus na vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então por isso vocês são diferentes, né? Não são porque são diferentes, porque vão viver isolados, ou porque vão viver sem falar com outras pessoas que não sejam crentes. Não, isso é impossível. Até se deve ter amigos, né? Se você tem amigos que não são cristãos, continue, mas influencie ele para Cristo. Aleluia. Não deixe que este jovem que não é cristão não te influencie para o mundo, para o pecado, porque com isto você vai perder a graça, vai perder o brilho de Deus na sua vida. Nós só podemos brilhar como cristãos se Jesus estiver em nós. Por quê, pastor? Porque Ele é o sol da justiça, Ele é a luz da vida. E quem não tem Jesus vive em trevas, né? E a Bíblia diz que todo cristão, quando aceita Jesus, ele passa das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, por isso que a Bíblia diz que não há consenso. Então, antes de eu prosseguir nesse particular, que eu tenho mais 10 minutos, Daniel, então, ao ser levado, o rei disse que era para dar daquilo que ele comia, da carne, da bebida. Só que havia um porém naqueles dias, e os estudiosos dizem isso, que as comidas, elas eram primeiro sacrificadas aos seus deuses para depois ser servidas na mesa. E Daniel, por ser um judeu zeloso, vamos trazer para os nossos dias, sendo um crente, fiel, verdadeiro, fervoroso, então ele resolveu não se contaminar. Então essa foi uma atitude de Daniel. Veja bem que não foram os pais de Daniel que disseram: você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, porque isso é muito peculiar e é natural os pais cristãos estarem orientando seus filhos: não faça isso ou não faça aquilo, porque isto é errado, isto não é de crente. Os pais, eles podem muito bem dizer isto, porque é uma realidade. Mas Daniel não, Daniel resolveu. E Daniel tinha entre 14 e 17 anos, veja bem. Ele era um jovem, né, na flor da sua idade, como se pode dizer. Assim como vocês que cá estão. Então, podemos dizer que não é desculpa para dizer ainda eu tenho a cabeça muito jovem, muito nova. Não, nós temos exemplos da Bíblia de que jovens, ainda adolescentes, eles tomaram uma decisão. Qual foi, pastor? De servir a Deus. Amém. De colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E qual foi o resultado disso, pastor? Eles se tornaram pessoas influentes na sociedade. Daniel se tornou presidente lá na Babilônia. Me dê outro exemplo, pastor: José. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, está lá dos capítulos 37 em diante de Gênesis, precisamente no capítulo 39, a Bíblia vai dizer que José, quando ele é vendido para o Egito, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, estava com José. Então, observe bem que não obstante a idade de José, mas ele era temente a Deus. Esteve na casa de Potifar, teve um problema de assédio, mas ele fugiu da aparência do mal. Então o jovem precisa fugir da aparência do mal. Amém. E o jovem, ele não é inconsequente, ele não é inocente, sabe o que é certo e o que é errado. Quem aqui sabe dizer, quem aqui não sabe o que é errado? Tem alguém que não sabe o que é errado? Tem alguém que não tem bom senso? Só quem não, como se diz os antigos, não é apurado da ideia, né? Ou seja, da mente. Quando a pessoa tem algum desvio mental, algum problema na mente, aí sim ele tem a dificuldade de saber o que é certo e o que é errado. Alguém que é esquizofrênico, alguém que tem problemas mentais. Mas o jovem sadio, ele sabe, muitas das vezes sabe que deve servir a Deus e que está indo pelo caminho errado, mas está praticando aquilo dali. Isso é voluntário, né? E todo pecado voluntário, ele é digno também de suas consequências, porque a Bíblia diz que não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer.
tudo que o jovem semear, isso também ceifará. É por isso que muitos estão aí desiludidos, deprimidos, ansiosos. É porque ainda não conseguiram depositar em Deus a sua confiança, a sua vida. O salmista diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, a gente sabe que nas escolas o jovem tem muitos desafios. E nós estamos aqui em um ambiente, e não tem nenhuma autoridade que não seja aqui da igreja, né? A gente pode dizer isso. E o ambiente, às vezes, escolar, ele traz muitas ciladas. Tem o lesbianismo, o homossexualismo. Às vezes tem a moça que quer gostar de uma outra moça, o rapaz que quer gostar do outro rapaz. A Bíblia diz que isto é pecado, isto é errado. Isto não está certo. Então, mas as pessoas lá fora, elas aceitam, porque elas estão destituídas de Deus. E quando a pessoa está desprovida de Deus, ela diz que, como a própria Bíblia diz, que o certo é errado e que o errado está certo, né? As pessoas que não têm Deus na vida, principalmente aquelas que apoiam esse tipo de movimento, elas acham que tudo é relativo. A Bíblia foi a verdade, hoje não é. Não, a Bíblia ela é absoluta, ela foi, é e continuará sendo. Aleluia. Porque Jesus disse que passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Então é necessário o jovem começar a colocar isso como regra de sua vida. Daniel resolveu não se contaminar, ou seja, ele preferiu sofrer as consequências do que se entregar ao pecado, à dissolução. Então, jovem, você tem essa capacidade. Salvo se você já está com a sua mente tão cauterizada que você não sabe discernir mais o que é errado. Você não sente mais a dor do erro, a dor do pecado, a dor de falhar, a dor de errar. E se isso está acontecendo, você está destinado ao castigo eterno, ao sofrimento eterno. Porque, como cristãos que somos, e o jovem já deve começar a conhecer isso, ele precisa se manter também fiel ao Senhor e tem essa capacidade para isto. A Bíblia diz, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, e é um texto muito conhecido, capítulo 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14 em diante, diz assim: não vos coloquei em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão entre a luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Belial aqui é o mesmo que o diabo. Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus, que no caso é o nosso corpo, com os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como ele disse: habitarei entre eles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí, o conselho do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, é este: portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus está garantindo que se você se manter puro, né? Se você esperar o tempo de Deus na sua vida, a sua vida vai ser uma bênção. Outra coisa, o jovem não pode avançar o sinal vermelho. Se namora, o sexo ele deve ser só no casamento. Se você faz isso, você está trazendo maldição para você, porque você está cometendo prostituição, fornicação. Isto não é bom, porque por mais que você possa, quem sabe, participar dos jovens, cantar, pregar, mas você não estará sob a influência de Deus, mas sob a influência de outra coisa, sem ser Deus.
Então, por isso é necessário que você se mantenha puro. Isso aqui é aconselhamento pastoral. Porque nem todo pregador do púlpito vai dizer isso para você. E nós, como pastores que somos, queremos ver você no céu. Amém. Queremos ver você bem, tendo um bom relacionamento com os demais jovens da igreja, com os seus familiares. Louvado seja Deus. Que você venha prosperar na sua vida espiritual, na sua vida material. Que você venha ser uma bênção. Por isso a gente fala diretamente. Porque a gente sabe quais são as consequências. Eu, como pastor, eu já cuido de pessoas há quase 30 anos. Dirigindo congregação, pastoreando. E sei o que é isto. Quando o jovem ele se entrega ao pecado. Quando o jovem se torna desobediente a Deus, aos seus pais, à sua liderança. O que vai acontecer é que ele vai colher esses frutos, porque a lei da semeadura, ela vinga para todos. Se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Foi Jesus quem disse, a árvore boa, ela vai produzir, mas a árvore má, ela vai produzir frutos maus, né? Então é interessante, atentar para isso, eu já estou terminando. Então seja como Daniel, seja como José. José, mesmo diante de todas as circunstâncias, mas ele se manteve dentro daquilo que ele havia aprendido dos seus pais, porque era natural os pais transmitir aos filhos os ensinamentos, né, da Torá, né, que eram os 5 livros do Antigo Testamento. E isto o Senhor havia dito, tanto no capítulo 6 como 8 de Deuteronômio, que os pais deveriam inculcar nos seus filhos, deitado no caminho, andando a todo momento. Então também é dever dos pais orientar os filhos dentro da palavra de Deus. E aí, gostaria de aconselhar que fosse como Davi. Davi, quando jovem, tinha 16 anos, ele estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz que, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele fazia canções musicais de adoração a Deus. Então faça isso. Se você quer ter um futuro próspero, abençoado, quer ter uma família abençoada lá no futuro, você tem que começar agora. Porque muitos que hoje são adultos, hoje eles dizem, se eu tivesse feito isto há 20 anos, há 30 anos atrás, eu não estaria passando por isso agora. É verdade. Então é melhor evitar agora do que sofrer depois, não é verdade? É como diz um certo escritor, ele disse que se a pessoa ela soubesse que o pecado traria consequências e coisas ruins para a sua vida, primeiro ela ia pensar, calma aí, e se eu pecar vai acontecer isso, eu vou sofrer isso, e pode acontecer isso comigo, não é? Então pode acontecer isso comigo. E aí, a pessoa então evita, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. E muitas, jovens, são as ciladas, muitas são as circunstâncias que se oferecem aí no mundo para atrair o jovem, para que ele possa viver aquilo que o mundo oferece, o estilo de vestir, o estilo de falar, o estilo de se comportar. Mas, como diz aqui, é o último texto que eu vou ler, em 1 João, capítulo 2, versos 14 em diante, vai dizer como é que o jovem ele deve fazer para que ele continue agradando a Deus e se mantenha no caminho da verdade, no caminho da salvação. E diz assim, a partir do versículo de número 15, versículo 14, criança, eu vos escrevi porque conheceste o Pai, pais, eu vos escrevi porque conheceste aquele que é desde o princípio. Aí vem, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Aqui tem uma ressalva, a palavra de Deus permanece, aí já venceste o maligno. Ou seja, se a palavra de Deus estiver conduzindo a sua vida como lâmpada e como luz, ela que é viva, que é eficaz, então você já venceu o maligno. O maligno não terá poder sobre a sua vida. Amém. Jesus venceu o maligno na tentação, foi como? No capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas. Foi através da palavra. Ele disse, assim diz, está escrito, né? Então venceu. Aí o versículo 15 diz, não ameis o mundo. Amar o mundo é você querer viver como o mundo vive, aquilo que o mundo está oferecendo.
Você pode ter o seu lazer, você pode se divertir, você pode ir a um lugar onde você esteja ali, né, quem sabe, nas férias ou então ali no lazer diário. Mas há coisas, né, que contaminam a vida do jovem. Às vezes, por exemplo, você é convidado para ir na festa de um amigo que não é crente. Aí lá tem vinho, aí lá tem bebida, lá tem dança, aí você faz tudo isso. Aí no outro dia você vem para a igreja e parece que está tudo normal, não está. Porque ali o seu relacionamento com Deus ele foi cortado. Ele foi desfeito. Então requer uma vigilância muito grande, jovem. Porque vocês podem ser as pessoas que estarão trazendo uma grande influência evangelística nesse país ou nos países de origem, caso retornem para lá. Mas tudo depende de hoje, quando eu estava falando que na Europa, né, a coisa esfriou por quê? Porque um certo pastor, ele disse que os cristãos, né, daquela época não prepararam a geração seguinte. E a geração seguinte, ela não quis saber de Deus. Tanto é que hoje o ateísmo e a idolatria reina na Europa. Igrejas se fecharam. E isto é um despovoar o céu e povoar o inferno. Porque automaticamente, quando as pessoas elas esquecem-se de Deus, elas também acabam perdendo a direção do céu. E acabarão perdendo a vida eterna. Quando Jesus vir buscar a sua igreja. E eu sei que se eu perguntasse aqui para os jovens aqui, quantos de vocês querem ir para o céu? Quantos querem? Amém. Só alguns, não é todos que querem ir. O céu é um lugar melhor que nós podemos imaginar. E continuando, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Hoje, todos queremos conquistar muitas coisas, não é verdade? E às vezes até os pais incentivam, meu filho, eu quero te ver formado, eu quero te ver enricando, eu quero te ver tu tendo isso e aquilo. Isso é ótimo. E os pais devem incentivar mesmo os filhos. Mas acima de tudo, né, os pais, eles devem incentivar os filhos, né, a servirem a Deus. Por isso que Jesus disse, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu conheci um jovem lá no Rio de Janeiro, eu era coordenador de mocidade dele. Ele estava estudando para o exército, completou 18 anos, e ele estava estudando para entrar como sargento no exército, já com 18 anos, né? Está estudando. E ele dizia assim, os pais diziam, olha, você tem que estudar. E outros amigos dele, olha, você tem que deixar de ir para a igreja e estudar. Ele disse, não, eu vou estudar, mas vou para a minha igreja. Vou servir ao meu Deus. Irmãos, ele passou em segundo lugar. Não deixou de estudar e não deixou de ir para a igreja. Porque há muito que diz assim, eu preciso de um tempo, porque eu quero, né, me dedicar aos estudos. Você pode tirar o tempo e se dedicar aos estudos. É só parar um pouquinho de estar na rede social. É só parar um pouquinho de muita coisa. Ao invés de você dedicar o tempo, aquele tempo que seria para a rede social, se dedique para Deus, se dedique para estudar. E aí você não vai tirar o tempo de Deus para que você faça outra coisa. Porque aí você ganha uma coisa e perde outra. Porque a Bíblia diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então muitos estão ganhando e ao mesmo tempo perdendo, mas outros estão perdendo, mas ao mesmo tempo estão ganhando. Por isso que Jesus disse assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, casa, bens, por mim, ele não é digno de mim. Né? Então, é necessário muitas das vezes a gente perder para poder ganhar. Às vezes você vai perder amigos. Às vezes você vai perder algo para você, aparentemente pode parecer valioso. Mas não existe coisa mais valiosa do que o teu contato com Deus. Do que a tua comunhão com Deus, do que a tua vida com Deus. Porque fazendo assim, Deus ele vai te abençoar, primeiramente na vida espiritual, e as coisas materiais e físicas, elas serão uma consequência do teu relacionamento com Deus. Você quer ser uma pessoa de sucesso nesta vida? Você quer ser uma pessoa feliz nesta vida, jovem? Comece com Deus e termine com Deus. Glória a Deus. Amém?
Eu quero fazer uma oração, passei um pouquinho, né? Mas eu precisava falar isso aos jovens, porque como pastor, nós nos preocupamos com a vida de vocês, mais do que vocês. E a gente ora pela madrugada, a gente ora de manhã, né? E hoje a oração, ela já não é uma realidade na vida de muitos jovens. Então, jovem, ore ao Senhor, busque a Deus, leia a Bíblia, deixa Deus te conduzir e você será uma pessoa feliz de verdade, você será uma pessoa de sucesso. José se tornou governador do Egito. Daniel, ele se tornou presidente da Babilônia. Davi, ele se tornou rei de Israel. Que coisa maravilhosa, né? Então Deus tem essa bênção para você também. Mas tão somente obedeça. Seja santa, santo. Obedeça também ao seu pai e à sua mãe, porque às vezes hoje tem jovem que quer partir para cima do pai e da mãe como se fosse filhos. Né? Então não faça isso. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai. Deixa eu ver se o jovem sabe. Ainda não lembra esse versículo? Honra para que se prolonguem os teus dias de vida sobre essa terra. Sabe que a incidência de morte, eu vou falar isso diretamente, não vou falar com metáfora não. Diretamente. A incidência de morte hoje em muitos países do mundo inteiro, na sua grande maioria, é de jovens e não de velhos. Os velhos estão morrendo de velhice mesmo. Mas os jovens estão morrendo porque as suas vidas estão sendo interrompidas. E porque estão sendo interrompidas, pastor, na sua grande maioria, estão colhendo os frutos daquilo que plantaram. Olha, lá nos presídios do Brasil, se descobriu, se foi feito um censo, que mais de 50% dos jovens que estão presos são filhos de crentes. Mais de 50% dos jovens que estão presos nas cadeias brasileiras, que são milhares, são filhos de crentes. E o que eles fizeram, pastor? Desobedeceram. Deles vão passar o resto da vida. Outros que vão sair velhos vão perder grande parte da sua vida. E por que isso, pastor? Porque decidiram seguir os prazeres da sua carne, os seus desejos, os seus impulsos. Então, quando os impulsos e desejos vierem, jovem, segura firme. Né? Pegue um pano, morda ele, bata o pé no chão, conte de 1 até 10, respire fundo e diga: em nome de Jesus eu não vou fazer nada disso. Glória a Jesus. Amém? A nossa tendência de nós obreiros, pastores, é abençoar a sua vida. Que sua vida seja abençoada. Desejo que você seja feliz, que você conquiste, que você alcance, mas que você nunca esqueça de Deus na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nesse momento. E queremos Te agradecer por esta oportunidade, Pai. Ó Deus amado, estamos aqui, acabamos de trazer um aconselhamento pastoral para esta mocidade, esses jovens que são Teus, ó Pai. O Senhor os salvou, o Senhor tem guardado, tem protegido. A gente sabe que o diabo, o inimigo de nossas almas, vem investindo contra a mocidade, contra os jovens, ó Pai. Porque, meu Deus, eles são dispostos, meu Deus, eles têm a capacidade, meu Deus, de fazer muita coisa. É a Tua palavra que diz que o jovem é forte, meu Deus. E isto é uma realidade. Mas por outro lado, meu Deus amado, Tu também tem planos e projetos para os jovens, Senhor. E usar todo o seu potencial para ser instrumentos Teus, para que o Teu nome seja glorificado e este país, este mundo seja impactado com uma mocidade crente, que Te sirva e que faça a Sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, usa eles nos estudos, meu Deus, depois das suas formações, para que sejam instrumentos aonde quer que possam estar, Pai. Se aqui, se fora deste país, se no Brasil, se na Angola, se em São Tomé e Príncipe, ó Pai. Ó meu Deus amado, que a Tua boa mão possa estar sobre a vida dos nossos jovens. Guarda, proteja, livra de todo mal e corta toda a cilada, desfaz toda a obra do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que se levanta para tentar trazer perturbação, inquietação aos jovens, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor possa estar dominando e controlando as mentes e os corações da nossa mocidade, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém.